Olá, meu amigo mecânico. Eu sou o Rivaldo, que trabalha aqui na MWM Internacional já há 28 anos. Meu departamento é o departamento de assistência ao cliente e parte de treinamento. Estamos aqui com a revista do mecânico para apresentar o motor NGD 3.0 eletrônico que vai aplicado nas caminhonetes Ranger e Troller. A próxima peça que vai ser retirada vai ser o turbo compressor. Ele é fixado por 3 porcas e também a tubulação de lubrificação por cima e por baixo. Então, vamos tirar primeiro a parte que lubrifica a turbina. Esse é um parafuso oco. Ele tem vedação por arruela na parte de cima e na parte de baixo. Para a soltura da turbina, soltamos o tubo de lubrificação, soltamos o tubo que faz ligação ao sistema cooler. Ele é feito a vedação por um anel de borracha, tem que ficar atento sempre na substituição desse anel de borracha. Em caso de danos, ele pode entrar poeira e danificar o turbo. Soltamos o turbo, soltamos o turbo e efetuamos a sua retirada. Esse suporte deve ser retirado uma vez que tirou o alternador e tirou a bomba de hidráulica, porque ele está preso no bloco do motor e está segurando a carcaça intermediária. Retiramos o último parafuso de fixação da carcaça e retiramos a carcaça de apoio da bomba hidráulica do alternador. Retirada da tampa de válvula. E aí retiramos a tampa de válvula. E aqui nós temos acesso à parte de válvulas e balancinho. Para a soltura da polia dianteira e do volante, nós vamos instalar uma ferramenta que é a ferramenta que serve para outros motores, também serve para o NGD. Ela vai ser fixada no lugar do motor de partida e vai ser fixada em cima da gremaleira que aciona o motor de partida e não dos dentes da roda de pulso. Atenção que se colocar alguma coisa sobre a roda de pulso e porventura quebrar um desses dentes, o motor não vai funcionar. Então, com o motor travado, soltamos a polia dianteira e retiramos. Não é necessário o uso do extrator, somente com a mão retiramos a polia. Na polia está localizado a pista do retentor. O retentor dianteiro está localizado na carcaça dianteira, que é essa peça. Soltando o volante.
são os dentes da roda de pulso. E aqui onde nós temos a fase, onde faz a fase com a falha dos dois dentes. Aqui nós vamos começar a retirada da tampa de inspeção para ter acesso à parte da distribuição. Retirando a tampa de inspeção, estamos com acesso à distribuição do motor. Essas guarnições devem ser substituídas na montagem do motor. Aqui nós temos os sprockets de acionamento da bomba de alta. Nós temos o eixo de manivelas ou virabrequim. E nós temos o parafuso que está fixado ao comando. Soltando o parafuso que prende no comando e o sprocket, já se pode retirar o conjunto de corrente, tanto na parte que está fixada no comando da bomba, aqui estamos agora retirando a outra corrente. Interessante observar as condições dos dentes de acionamento da corrente, se estão em perfeito estado, e deve ser substituído caso haja algum dano encontrado aqui. Outra situação é lembrar que as duas correntes possuem o mesmo tamanho, tanto a corrente que eu tenho na parte de cima como a corrente na parte de baixo. Durabilidade prevista para essas correntes são de 300 mil quilômetros aproximado, ou seja, uma vida útil bastante vantajosa para o nível de ruído que se ganha usando esse sistema de corrente. Aqui tiramos outro acionador de tensionadores da corrente. Lembrando que o de cima com o de baixo possui dimensões diferentes. É impossível montar o de cima na parte de baixo por ter diâmetro diferente. Outra coisa interessante é observar o lado correto. Sempre essa parte de apoio vai apoiado nos tensionadores. E a parte de trás é onde recebe o óleo, porque a segunda tensão de tensionadores de corrente é feita por óleo lubrificante. Existe um canal de óleo que, quando aciona o motor, ele alimenta com óleo, dá-se uma pressão sobre o tensionador e ele aumenta a tensão sobre a corrente. Tá, agora eu vou ter que retirar o cabeçote do motor. Lógico que o cabeçote ele pode sair com tubo de escape e com tubo de admissão. No entanto, é interessante que a ligação do cabeçote com a carcaça é feita através de uma peça intermediária, fixado por 3 parafusos, que nós vamos retirar agora. Essa é a peça que faz a ligação entre a carcaça da distribuição com o cabeçote. Uma vez que eu retirei essa peça, eu posso tanto tirar o cabeçote quanto eu posso tirar a carcaça da distribuição. Convém lembrar que a carcaça da distribuição faz parte do cárter. Para fazer isso eu teria que depois retirar o cárter do motor.
Vamos soltar agora as peças de apoio onde fica localizado os bicos injetores, conhecido também como tumba. É necessário usar uma chave, uma extensão longa, uma 13 mm. E quando efetuar a retirada dessas peças, interessante observar a guarnição que vai estar localizado no fundo dela. Tem uma guarnição maior e uma menor que está presa nesse parafuso que faz a vedação para evitar a entrada de impurezas. Esses dois suportes, quando são fixados, o reio deve ser colocado novamente, somente quando tiver com a tampa de válvula colocada. Em seguida vamos soltar os suportes que ficam o balancinho do motor. Eles são numerados, mas não tem problema caso haja uma inversão de número, porque esse eixo ele não vira, ele é fixo. Isso funciona como braçadeira. Um soquete 10 mm. E a retirada dos balancinhos. Importante, com a retirada dos balancinhos é conveniente guardar eles na posição de trabalho, ou seja, nessa posição. Esses são tuchos hidráulicos, eles são carregados de óleo. Quando guarda ao contrário, ele vaza o óleo e inicialmente provoca ruído de funcionamento se não estiver guardado na posição correta. O acionamento da válvula são feito por ponte. São essas peças que acionam cada duas válvulas. Esse motor possui 4 válvulas, 2 para admissão e 2 para escape. Sendo que existe uma distância para admissão maior do que para as válvulas de escape. Para que a peça seja a mesma, foi feito um trabalho de oblongo na peça para que ela serve tanto para o lado da admissão quanto para o lado do escape. Ou seja, pode migrar uma peça de um lado para outro sem problema nenhum. Pode inverter de posição sem problema nenhum. Em cima do comando tem uma peça que nós chamamos de frame, que significa quadro. Ele deve ser deslocado com cuidado para evitar quebra. O controle da folga longitudinal do comando é feito por esse mancal, onde tem 2 usinagens. Interessante lembrar que para o óleo chegar até o eixo de balancinhos, o óleo migra através desse canal que está no comando, passando por esse furo na parte de embaixo, vazando por esse furo, passando até o eixo de balancinho. Caso de alguma obstrução, o óleo não vai chegar até o balancinho, provocando ruído de funcionamento. Bom, vamos tirar o comando de válvula. Agora já sai com certa facilidade.
Agora já dá para observar o que aciona o sensor de fase, que na verdade são esses ressaltos que vai na ponta traseira do comando de válvula. O sensor está localizado nesse lado do comando e ele vai fazer a leitura aqui em cima. Outro detalhe interessante é que nós temos um comando para Ranger e outro comando para Troller. Se tiver a troca de comando por erro, por engano, o motor não funciona. São deslocados esses ressaltos em relação ao outro, o programa é outro. Lembrando também que o comando está guardado, apoiado, para evitar o seu empenamento. Na sequência nós vamos agora retirar o cabeçote. Então nós temos os parafusos de fixação. Esses parafusos é solto com uma chave Torx. Agora você tem que ficar atento para fazer toda a soltura do cabeçote das extremidades para o centro, utilizando sempre o lado inverso para a montagem. A montagem você aperta do centro para as extremidades, para soltar das extremidades para o centro. Então vamos lá. Em relação aos parafusos, sempre é bom substituir a todos os parafusos do motor. Aqui nós estamos falando de parafusos que ficam os cabeçotes, que sofrem mais tensões mecânicas. Parafuso de cabeçote, parafuso de biela, parafuso de mancal, ou seja, todos os parafusos devem ser substituídos. A reutilização de um parafuso, se abre prematuro um motor, de forma prematura, deve ser feita uma medida da parte do colarinho, do pescoço do parafuso até a sua extremidade. Se ele estiver passando do comprimento pré-estipulado conforme o manual técnico, esse parafuso deve ser substituído. Podemos fazer a retirada do cabeçote. Aqui nós temos uma junta de cabeçote. Ela é uma junta metálica laminada, que já são para os motores eletrônicos. Esse motor, os cilindros não são encamisados, são feitos diretamente no bloco. E essa junta, ela tem outras espessuras. Recomendamos para campo usar sempre a altura máxima. E na montagem novamente da junta, ela só entra numa posição. A montagem inversa, ela não coincide a furação. Então ela evita o erro da montagem. Sempre só de um lado. Bom, nós vamos retirar o cárter e trabalhar na parte de bloco. E para evitar problemas de se machucar, de estar se ferindo, eu vou colocar agora umas luvas de proteção. Até porque alguns cantos vivos do bloco podem estar cortando um dedo e é desagradável. Para soltar o cárter, sempre começar, conforme explicado anteriormente, das extremidades para o centro. Eu vou tirar um do lado do outro.
Tiramos o cárter. Ele é um cárter de dupla folha para evitar a propagação de ruído e não utiliza junta de papel nem de... A guarnição que vai aqui é um silicone que é aplicado no cárter para fazer a vedação. Aqui nós temos dois tubos, que é o tubo de sucção, para onde a bomba de óleo succiona o óleo. Aqui nós temos a válvula que controla a pressão do óleo no motor. Ela está interna dentro do cárter, na carcaça. Ou seja, a bomba de óleo está sendo pulada dentro dessa carcaça e é movida pelo eixo de manivelas. E esse outro tubo, ele está mergulhado dentro do óleo. Esse é o retorno do respiro, daquele óleo que condensa do respiro, ele é retornado para dentro do cárter e ele não pode dar pressão ao contrário, por isso que ele está dentro do óleo. Vamos fazer a retirada desses dois tubos. Em seguida nós vamos tirar um dos pistões fora. E retiramos, soltamos e retiramos o tubo de sucção de óleo. Tiramos o tubo de sucção de óleo e a guarnição de vedação. Bom, aqui nós estamos vendo o bloco sem o cabeçote. Dá para visualizar os pistões. Os pistões têm uma flecha na cabeça, que essa flecha vai estar direcionada para o lado da distribuição. Ou seja, começando da parte do volante para a parte da distribuição. Dá para ver também que as câmeras são centrais. E pelas marcas de injeção, nós temos por cada bico injetor 6 furos de injeção. Do lado de baixo, virando o motor, nós temos também os mancais numerados, começando na parte da distribuição para o lado do volante. Nós temos o número 1, 2, 3, 4 e 5. O mancal central é o mancal de ajuste da folga longitudinal. Na parte de ajuste longitudinal existem duas arruelas de ajuste, que fica do lado do bloco, sendo que a tampa do mancal não tem arruela de encosto. Nós vamos tirar um das bielas fora, junto com o pistão, para a gente observar a posição de montagem. Para soltar as bielas, também parte de mancal, sempre é interessante observar que deve usar uma chave estriada e não sextavada. Tira-se a tampa da biela. Aqui se pode observar que a biela ela é fraturada. Na montagem sempre é interessante observar o acasalamento da parte do corpo da biela com a parte da biela. O posicionamento da biela com pistão é sempre seguir a parte referencial das unhas direcionado para a marca que está na cabeça do pistão. Sempre utilizar no manuseio do motor um pano limpo que não solta fiapos para evitar impurezas dentro do motor.
Não se deve passar na montagem nada no assento da bronzina a não ser um pano limpo. Tampouco é permitido fazer um lixamento para não perder a pretensão da bronzina. Uma vez limpo a parte de trás da bronzina e a parte de assentamento, pode-se instalar a bronzina conforme o teu posicionamento, o teu guia de montagem. Observar sempre os parafusos que devem ser substituídos. E na substituição do parafuso, deve-se observar o seu número, que corresponda ao seu limite de elasticidade e sua resistência à tração. Se colocar um parafuso cuja numeração está fora do que está correspondendo ao manual técnico ou daquele que foi retirado, pode ocorrer a quebra do parafuso ou até o seu estiramento. Para retirar o conjunto pistão e biela do motor, temos que usar um material que não danifica a parte mecânica. Pode ser uma madeira, um bastão de madeira limpo, sem fiapos. E no caso eu tenho um acrílico que, sem golpear a parte de assento, eu apoio sobre a biela. Interessante observar que todos os pistões têm um jet cooler. São um tubo para resfriamento dos pistão. Tem que tomar muito cuidado para não danificar esses jet cooler. Como eu havia explicado antes, né? Sempre observar o lado do guia montado para o mesmo lado da flecha que está na cabeça do pistão. E esse conjunto fica montado para a parte da distribuição. Bom, agora estamos retirando o jet cooler, que é a tubulação que faz o resfriamento do pistão. Então esse é o jet cooler. Interessante do parafuso que fixa o jet cooler é que cada parafuso desse é uma válvula. Essa válvula mantém sempre a pressão de 1,5 bar. Ou seja, quando a pressão do óleo cai para 1,5 bar, não tem jato dentro do pistão. Quer dizer que na marcha lenta a pressão de óleo não cai.